Bom, hoje todo mundo olha pra você, sabe quem é Bel Teixeira, mas a gente, pra quem não sabe, essa mulher aqui é um furacão nos palcos, assim. Quem é de teatro, ela tem uma trajetória maravilhosa. Como é que foi pra você, essa, de repente, essa popularização que você atingiu pessoas que, muitas pessoas do Brasil inteiro que às vezes não acompanhavam o seu trabalho no Não, não palco e dá. tal. Como é que Sabe que eu fiquei fazendo uma conta, que é o número de telespectadores da novela, eh que seguiram mesmo, né, que Sim. Uhum. seguiram, não os esporádicos, mas os que seguiram. Quantas apresentações eu teria que fazer para cobrir esse público, né, que é outra plataforma. Sim. Eu Uhum. costumo dizer que o teatro é mais analógico, né, essa sala quente que a gente sente o público, e de repente esse alcance maior, continental, e que eu fui vendo que eu vou sentindo o público de outro jeito, sabe. Eu tô encantada por isso. E mesmo. E eu adoro fazer teatro, longas temporadas. Antes da pandemia, eu estava fazendo uma peça com a Cristiane Jatahy, que a gente estava mais ou menos. A peça estreou em 2014 e a gente fez a última Eu apresentação em eu eu 2019, assisti 2020. eu assisti no Sesc Anchieta. Vocês apresentaram Essa lá. foi a que a gente fez no Odeon. É uma que o palco enchia de Enchia água? de água, É, mano. essa aí é a do Odeon, que foi a segunda que eu fiz, que a gente fez lá na França. Ah, Que eu fiquei é? morando lá e a gente fez essa peça pelo Odeon. Enquanto a gente fazia essa do Odeon com atores da França, cada um vinha de um lado, mas eram todos francófonos. eh, Enquanto a gente fazia essa peça, a gente ainda rodava como se elas fossem para Moscou, que é uma peça baseada nas Três Irmãs do Tchekhov. E eu amo isso, porque a gente ficou muito tempo em cartaz sem parar. Eh, então e muito festival, muita viagem, e eu adorava isso, né, que o teatro é uma pedrinha, assim, que você joga numa água e ela vai fazendo e aí quando você vê, depois de muito trabalho, muita gente viu a peça, né. Sim. Sim. E É uma agora é mais construção. imediato, né. É mais imediato o alcance e tem umas coisas lindas, assim. Eu tô muito apaixonada por esse veículo de principalmente na dramaturgia, sabe. A drama ler o texto, de novela, que é um texto escrito para dizer mesmo. É quase invisível a escrita, né. Ela tem que estar aqui, é tudo efêmero, e tem que comunicar e falar com muita gente. Essa sabedoria do autor de televisão, de falar com muita gente, ele ou ela, né, tem que abrir mão de muita coisa Uhum. para lidar com isso. E eu acho lindo eu fui ver uma coisa, assim, do folhetim, sabe, o folhetim do século XIX, sabe, o Balzac, o Dostoiévski escrevia em Dostoiévski. folhetim, que é o romance no rodapé da página do jornal, e ele tem que dar gancho Para o para o próximo. próximo dia, e o que a gente vê, assim, um país inteiro, eu fiquei encantada, que é uma novela do Benedito reescrita pelo Bruno e uma novela nossa, né, o meu pai que fala É. assim: "Porra, é a novela do velho do Rio que vira sucuri, da mulher que vira onça". Isso é super do Brasil, né, da É. gente, e todos os personagens não são parados, todos têm uma curva, é dramaturgia clássica, porque tem um tronco principal, assim. Toda a dramaturgia, e eu li a novela toda, toda a dramaturgia ela gira em torno de José Leôncio e Filó, sabe, então são arquétipos mesmo, e como as coisas vão se construindo e convergindo para aquele tronco principal, onde a novela termina, tá todo mundo morando na casa deles. É lindo isso. E história forte, e um país que agora a gente está vendo isso, assim, mas é um país que está numa fase de transição muito louca, né, o nosso. Sim. E a gente estava vivendo, imagina, quem de vocês não teve uma briga familiar num WhatsApp que você fala assim: "Vou bloquear essa pessoa aqui da minha família, que eu não quero saber". As pessoas Nossa. brigando por causa de divisões, e de repente vem uma novela, e o que eu ouvi, assim,
das pessoas terem grupo de WhatsApp para conversar sobre o Pantanal, e eu falava, porra, Legal. que legal, porque é a função primeira da cultura, né? Sim. Que é você contar uma história e todo mundo, independentemente, assim, a diversidade cultural deste país, a diversidade da população desse país, vai ouvir essa história, cada um, a gente vai discutir sobre a história, né? Às vezes a gente briga, mas é sobre a história, e é uma história que tem coisas exemplares nesse sentido principal da cultura, que é a gente se reúne em volta ali da fogueira na nossa aldeia e o ancião conta uma história e a gente quer se reconhecer nessa história e a gente aprende com essa experiência, a experiência, né? Então essa novela traz muito isso. A própria Maria Bruaca tem uma curva da personagem que é de mutação, transmutação, experiência, aprendizado, e as pessoas foram seguindo junto, né? Eu achei isso tão bonito porque é muita gente alcançada. Inclusive essa cena que você falou, que por acaso eu acho que é a cena que quando você tá nesse barquinho com ele, você desce, você pisa na água, fala, meu Deus, o mundo é esse. Depois você vai dar um selinho nele. Linda, como uma criança linda. que descobre É muito poética, né, a cara? vida. E tudo tá no texto, sabe? Isso tudo tá no texto. E no texto que é escrito primeiro, isso também eu acho lindo, é primeiro escrito pelo Benedito, era uma obra aberta, então o Benedito ia escrevendo, ia vendo a novela que a gente viu, eu vi também. Então a Ângela Leal que fazia, só pegando a Maria Bruaca, porque tem todos os outros, mas a Ângela Leal que fazia, ia respondendo ao texto que ele escrevia, o público ia respondendo a ela, é um personagem, ela e o Alcides, que crescem durante a escrita, então ela também é autora dessa personagem. E aí vem o Bruno, que é neto do Benedito, traz isso pro hoje. Eu acho tudo tão bonito, sabe? Sim. E uma coisa que eu também tô vendo que é muito rico. Eu virei uma noveleira de vintage. Então, você fica no canal Viva ali. Globoplay. Eu vi Pai Herói, Tony Ramos. Eu vi Pecado Capital. Que quando eu vi o primeiro capítulo com Francisco Coco. Quando eu vi o primeiro capítulo, aquela abertura, que é o Paulinho da Viola cantando Dinheiro na mão é vendaval, e aquela nota de 10, me deu uma coisa da casa da minha avó, eu ouvindo essa música, o cheiro do leite com café que ela fazia pra mim, à noite, e a novela rolando, e eu vendo a Beth Faria, sabe? Falei, isso é nosso, isso é meu, eu cresci vendo isso, que coisa linda. E rico, sabe? Uma coisa rica, assim. Eu tenho repetido isso, que para mim a gente devia colocar os autores de novela, porque não é fácil isso. Na Academia Brasileira de Letras, isso é alta cultura. Isso é alta cultura. E olha, eu tô te falando, e eu conheço a dramaturgia mundial do teatro. Eu estudo isso há anos, entendeu? Sou uma leitora do Shakespeare, do Chekhov, sabe, do Tennessee Williams, já fiz tudo isso, do Brecht. A gente tem uma riqueza, um patrimônio na mão com história, tanto é que no último capítulo da novela, do Pantanal Agora, eu fiz uma homenagem para o Lima, que foi pensada, foi um ato de rebeldia meu, mas com o diretor. Eu achava que iam cortar. O que eu fiz Tô certa ou tô errada? Pulseiras, eu fiz Não, esse é o Senhorzinho Malta. Eu fiz o Senhorzinho Malta porque isso me formou de alguma maneira e olhar o Lima hoje, sabe? E falar, pô, e ele tá aqui com esse coração dele pulsando e ele representa muito disso. Ele no... Ai, qual que é? Não é o Pai Herói. É uma outra que ele faz. Salvador da Pátria? Não, é uma outra que ele faz, que ele faz um personagem totalmente diferente do que ele sempre fez. Uma hora eu vou lembrar. Tá. Mas vendo a trajetória dele dentro da telenovela, ele veio do teatro também. Ele fez teatro também, fez teatro de arena. Quer dizer, que riqueza, que ator, que patrimônio também, né? Uhum.